apresentação introdutória do pensamento de Édouard Glissant. Como a gente combinou, essa parte está sendo gravada. Se vocês quiserem perguntar, interferência ou fazer algum tipo de comentário, podem interromper a qualquer momento, que não tem problema, tá? Eu vou seguir, então, o esquema que eu montei aqui com esses slides e, como vocês já fizeram a leitura do texto, vamos ver se essa apresentação ajuda a encaixar melhor as ideias que vocês foram elaborando também à medida que iam lendo, né? Então, hoje a gente faz uma introdução sobre a obra O Pensamento, de Édouard Glissant, que é um escritor, um ensaísta, né, um pensador da Martinica, e tem aí uma foto dele para a gente ver, essas imagens, e a gente vai trabalhar a partir desse livro, que é uma publicação da Universidade de las Artes do Equador. Vamos trabalhar com o prólogo desse Michael Dash, é uma pessoa que foi convidada pela universidade para fazer o prólogo do livro. Então, o que eu vou apresentar para vocês é um pouco um recorte do prólogo e também com inserções do próprio texto do Glissant. Então, a gente vai tentar fazer uma visão mais panorâmica e mais sintetizada do pensamento desse escritor, para depois a gente discutir mais especificamente o texto na segunda parte da aula. Então, dando continuidade, vamos começar com essa ideia da descolonização do Glissant. Então, só lembrando que essa é uma disciplina que tem a intenção de trabalhar o pensamento, né, não apenas a literatura e as letras, mas de uma maneira mais ampliada, a cultura, né, o contexto cultural e o contexto reflexivo, as ideias, o pensamento dessa região, uma certa mentalidade da comarca caribenha. Então, hoje a gente traz o Édouard Glissant nesse contexto. Então, vamos falar um pouquinho da visão de descolonização que a obra desse autor traz para nós. Então, no prólogo, a gente tem essa perspectiva. Toda a obra de Glissant pode interpretar-se como um esforço por recuperar a especificidade antillana de la otredad absoluta, generada por um discurso colonialista redutor ou anticolonialista essencialista. O que o autor aí, no caso, o prefácio, quer dizer com isso? Que a especificidade antilhana, que é a base do pensamento do Glissant, também é a base do seu pensamento descolonial, né? Mas esse pensamento, ele não está alinhado nem com um discurso colonialista redutor, como o autor chama, que seria aquela visão assimilacionista, né? Somos franceses, essa ideia da Martinica como um departamento da França e ponto final. Então, esse seria um discurso colonialista redutor porque reduz toda uma especificidade, toda uma particularidade caribenha, histórica, colonial, afrodiaspórica, a um departamento da França, né? Então, nesse sentido, essa alteridade dada pela especificidade antilhana, ela não é parte, ela não pode ser reduzida num discurso colonialista, mas também não pode ir para o seu extremo oposto, que seria um anticolonialismo essencialista. Então, entre uma coisa e outra, é onde vai se inserir o pensamento do Glissant, cuja ideia principal é a relação. Então, vamos falar sobre isso mais à frente. Se vocês quiserem, podem perguntar, não tem problema, tá? Então, dentro da ideia da descolonização, o que é que dá a base desse pensamento descolonial para o Glissant é a ideia do arquipélago, ou seja, a sua própria inserção geográfica. O arquipélago traz o que ele chama, então são vários termos que vão aparecer e que eu coloquei aqui mais ou menos elencados com o arquipélago, né? A insularidade aberta, as conexões transversais, a antilianidade e a multirrelação. Então, são ideias que estão vinculadas ao próprio mapa geográfico. Então, é muito interessante entender que para o Glissant, essa conexão com o seu local
Hoje a gente fala muito em lugar de fala, né? Então, a conexão com esse seu território é fundamental, porque esse território extrapola o âmbito geográfico, físico, né? E se torna um contexto, um cenário, um ambiente simbólico e que gera subjetividades vinculadas a esse ambiente, que seria, então, como se fosse uma subjetividade do arquipélago do Caribe, né? Bom, então, uma das frases que a gente tem aí para trabalhar seria essa: ser martiniqueño es, portanto, não um assunto de anclar na raiz única, exclusiva, em território soberano, sino na convergência submarina de raízes ramificadas. Então, voltando um pouquinho no slide anterior, quando ele diz que nem um discurso colonialista redutor, nem anticolonialista essencialista, o que ele quer dizer? Que não bastaria simplesmente dizer assim, então a gente se libera da França, vamos criar um território soberano, vamos hastear uma bandeira e a partir de agora somos martiniquenhos. Então não seria tão simples assim. Por isso ele vai dizer que ser martiniquenho não é um assunto de anclar na raiz única, né, num território soberano, mas de construir uma convergência submarina de raízes ramificadas. Raízes submarinas, es decir, derivadas, não implantadas com um único mástil em um único limo, sino prolongadas em todas as direções de nosso universo por sua rede de ramas. Então, essa é uma ideia que vai ser muito produtiva para o pensamento do Glissant. São raízes submarinas. É interessante porque as raízes conectam na terra, as raízes fincam na terra, mas como elas são submarinas, elas estão submergidas nessa água comum. Então, é essa água comum que gera a relação. Então, é essa rede de ramas, rede de galhos, rede de raízes que vai configurar uma especificidade antiliana, segundo o autor. Então, mais adiante ele diria, ni francesas, ni africanas, ni polinésias, são islas dentro do espaço del archipiélago del Nuevo Mundo, não aisladas, sino partes de um conjunto que constitui um sistema fluido, geograficamente cimentado de relações múltiples. Então, eu fiz questão de aqui colocar a figura do mapa, que é para a gente ter essa visualidade, né? É um panorama que precisa ser visual também. É um conjunto de pequenos pontos que se conectam. E são ilhas que não são nem francesas, mas também não são africanas, nem são polinésias. Aí a Polinésia entra dentro de um outro aspecto do exótico para o pensamento francês, né? Mas são parte de um espaço desse arquipélago ligado com a história da América, né? Com a história do Novo Mundo, com a história do continente. Né? Então, dentro deste arquipélago vinculado com o continente, é onde estão cimentadas as relações que são múltiplas, que são complexas, que não são simples. Vou seguindo, se ninguém me interromper, eu vou seguindo, tá? Então, um pouquinho da Martinica, um pouquinho da história da Martinica, muito rapidamente. É uma ilha que é ocupada pelos franceses desde 1635, ou seja, desde o começo, praticamente, né, do processo de colonização. Até 1946 é uma colônia francesa, produtora de mercadorias tropicais. Então, é aquele ambiente da plantação, como nós vimos no primeiro momento da disciplina do Grande Caribe, né? Depois a gente tem a diáspora, né, africanos que foram trazidos da África Ocidental para formar a população escrava, que é a origem da maior parte da população atual. A abolição da escravatura, 22 de maio de 1848. Então, desde 1946, atualmente, é um departamento ultramarino insular francês no Caribe, com o estatuto de região administrativa. A língua oficial é o francês, a moeda é o euro. Tá? Então, é como se fosse um pedacinho da França no Mar Caribe.
E aí tem uma imagem muito forte do Glissant, essa parte do texto vocês não leram, mas eu fiz questão de acrescentar aqui, porque me parece bem emblemática, bem representativa do que ele está dizendo. Ele diz o seguinte: sembraram em los fondos las cadenas de lo invisible. Mas quando ele chega a falar isso, ele está trabalhando a seguinte ideia, que é bem importante. Eu não posso, como se ele estivesse dizendo assim, né? Eu não posso pensar nesse lugar sem me lembrar da diáspora africana, sem me lembrar da escravização, sem me lembrar do processo forçado da vinda dos negros da África para cá. E que esses negros, quando o navio estava pesado demais, quando vinha o pirata ou algum tipo de conflito ali no mar, simplesmente se jogavam as pessoas para fora e se jogavam no mar essas pessoas, né? Então, ou quando alguém adoecia, enfim, por qualquer razão, se houvesse algum problema, as pessoas eram simplesmente jogadas do navio para que morressem e ficassem no fundo do mar. Então, é a partir dessa ideia que ele chega a essa outra imagem que me parece muito forte. Sembraram em los fondos las cadenas de lo invisible. Essas cadenas são as cadeias mesmo, são os grilhões, né? Então, é a partir dessas cadenas, desses grilhões de ferro das pessoas escravizadas no fundo do mar, que se construíram outras cadeias invisíveis. Assim foi como aprendimos, no la transcendencia ni lo universal sublimado, sino la transversalidad. Hemos necesitado mucho tiempo para saberlo. Somos las raíces de la relación. Então, para mim é bastante forte essa imagem de que são esses grilhões da escravidão, dessas pessoas escravizadas, amordaçadas de alguma forma, invisibilizadas no fundo do mar, que vão construir uma necessidade de transversalidade, não de transcendência ou essa ideia do universal sublimado, que seriam muito eurocêntricos, né? Mas uma ideia de transversalidade. Então, essas são as raízes da relação. Vou seguir adiante, depois, se vocês quiserem, a gente volta a essa imagem, a essas ideias. Mais adiante, Glissant vai dizer: el pasado, nuestro pasado padecido, que para nosotros todavía no es historia, sin embargo aquí nos obsesiona. La tarea del escritor es explorar esta obsesión, revelarla de forma continua en el presente y lo actual. Esta exploración no equivale, pues, a una esquematización ni a un llanto nostálgico. Es para desenredar un sentido doloroso del tiempo y proyectarlo constantemente hacia nuestro futuro sin recurrir a lo que yo llamo franjas temporales, sin la ayuda de esa densidad colectiva dada previamente por un contexto cultural ancestral. Es lo que yo llamo uma visão profética do passado. Então, é muito interessante como ele vai trabalhar o tempo. O tempo não é linear, o tempo não é um avanço contínuo e cronológico, né? Aquilo que a gente vem falando desde a invenção da América. A tarefa do escritor é explorar e revelar essa descontinuidade entre o presente, o passado e o futuro. Então, a visão profética do passado é aquela visão que leva ao futuro. Então, você vê que ele cria uma relação bastante mais complexa entre o tempo. Qual é a tarefa do escritor? É explorar esse processo, é explorar essa necessidade de revisão do passado, porque o passado precisa se conectar com o presente, e é a partir daí que eu vou conseguir ter uma visão projetiva de futuro. Então, esse desenredar um sentido doloroso do tempo, desenredar a dor do tempo, mas sem que isso seja um esquematismo simplificador, nem que isso seja um pranto nostálgico. Ou seja, não vamos ficar chorando o passado, também não vamos simplificá-lo, vamos entender a complexidade da nossa realidade,
que é uma realidade que precisa ser, então, revelada. É uma realidade que precisa ser desenredada. É uma realidade que precisa ser relacional, que precisa ser transversal no pensamento desse autor. É essa transversalidade ou essa conexão entre redes diversas, entre temporalidades diversas, que vai poder gerar um futuro, uma visão profética, ou seja, uma visão projetiva, uma visão criativa, uma visão construtora de futuro. Bom, vou seguir adiante, se alguém quiser comentar, fiquem sempre à vontade, tá? Ou se quiserem perguntar qualquer coisa. Mais à frente, então, um tema importante, ele vai falar da subversão, meu Deus, eu estou vendo que eu escrevi coisas aqui erradas, ficaram faltando letras, mas tudo bem, subversão linguística. Uma das coisas que o autor do prefácio chama atenção, que é bastante importante na obra do Glissant, é a relação com a língua, com a linguagem, a relação com o crioulo. Então, ele vai falar de um processo alterno de descolonização, como se fosse um processo alternativo de descolonização, com estratégias de uma contrapoética. Onde o Glissant vai encontrar essa contrapoética? Na aceleração, na cacofonia, nos estratagemas da língua cotidiana. Então, uma cacofonia em oposição a uma eufonia. A eufonia seria um belo som da língua, né? Uma bela fala, e a cacofonia seriam essas incidências de muitas aliterações, muitas onomatopeias, como se fosse uma língua quebrada, uma língua que é rompida na fala, né? Então, o Glissant vê nisso uma subversão, vê nisso uma contrapoética, como se fosse algo... Porque o que o Glissant vai fazer o tempo todo nesse livro que chama O Discurso Antiliano? Ele vai procurar encontrar aonde estão as subversões, aonde estão as alternativas, aonde está a descolonização possível nas brechas e nas fissuras deixadas pela colonização e pela colonialidade francesa vigente. Então, uma dessas brechas seriam no crioulo, no uso dessa língua oral, que, de alguma forma, então, se tensionaria o francês, que é a língua oficial da ilha. Bom, aí ele vai dizer ainda sobre esse tema. El cuerpo alienado del esclavo. Olha só, o corpo alienado do escravo, na época do sistema da servidão, ficou efetivamente privado da palavra, como para vaciá-lo por completo. Quer dizer, se você tira a palavra do corpo, você esvazia o corpo completamente. Então, aquele corpo alienado, que também acaba sendo um corpo esvaziado até da sua própria palavra. Forte, né? É bastante dramática a imagem. Não solo tinha proibido expressar-se, sino que era inconcebível que lo hiciera. Hasta em sua função reprodutiva, el esclavo quedou fora de si. Se reproduzia, pero para el amo. Então, ele vai trazer aqui uma série de elementos que são bastante fortes dessa ideia do corpo, que é um corpo esvaziado da palavra e do desejo, um corpo esvaziado da sua própria autonomia sexual e reprodutiva, porque esse escravo vai se reproduzir para o amo. Então, aí ele vai ter várias páginas falando sobre suicídio, falando sobre mães que acabam matando seus filhos. Ele vai tentar entrar nesse labirinto muito dramático que tem a ver com esse esvaziamento, com essa alienação do corpo, do desejo, da sexualidade, da palavra. E isso tudo para nos trazer, então, esse contexto daquele arquivo da plantação que a gente falou no texto da Eurídice, né? Daquele arquivo da plantação, daquele contexto de escravidão e de esvaziamento da subjetividade, né? Então, é essa palavra que, para ele, o escritor precisa recuperar.
E por que ele vai falar, por que o corpo estaria esvaziado até da palavra? Porque a gente sabe que no processo da diáspora se juntavam pessoas vindas de lugares diferentes da África, inclusive propositalmente, né, para que as pessoas não pudessem se comunicar, para que não houvesse comunicação. Então, a comunicação, obviamente, a comunicação se dava, ela existia, mas ela acabava se dando por outras vias, por uma performatividade, pela gestualidade, mais pela tentativa de corporificar a ideia, de corporificar o pensamento, de corporificar a palavra, porque como língua era, às vezes, impossível a comunicação, dado que eram falantes de línguas diferentes da África, né? Então, passar de lo oral a lo escrito é imobilizar o corpo. E aí ele vai trazer essa ideia que é bastante interessante, vamos ver o que vocês acham disso depois. Passar de lo oral a lo escrito é imobilizar o corpo, someterlo, poseerlo. Um ser desposeído de su cuerpo no puede alcanzar lo inmóvil donde se amontona lo escrito. En ese universo mudo, la voz y el cuerpo son la continuación de una carencia. Então, trazer essa oralidade para o corpo, para a escrita, segundo o autor, é imobilizar ainda mais o corpo, mas, ao mesmo tempo, possuí-lo, submetê-lo. Então, para ele, o processo de escrita tem essa retroalimentação com a oralidade. Sem a oralidade, a escrita não faz sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, é como se fosse uma retomada do corpo, é como se a escrita pudesse levar a uma retomada do corpo, que precisa também necessariamente da oralidade. Então, nesse universo mudo, a voz e o corpo são a continuação de uma carência. E essa carência, ela também vai aparecer na escrita, né? Bom, então, o Discurso Antiliano é um livro de 1981, é com esse livro, né, que a gente está trabalhando, como eu disse a vocês. Esse livro vai trabalhar o tempo inteiro o potencial caribenho de estabelecer novas conexões transversais, o espaço do arquipélago como um conjunto que constitui um sistema fluido, geograficamente cimentado nessas relações múltiplas. Vejam, relações geográficas e espaciais, mas também relações históricas e temporais. Então, quando ele pensa no espaço do arquipélago, ele pensa num espaço do arquipélago que é espaço-temporal. Ao mesmo tempo, é um contexto formado por territórios conectados pelo mar e por memórias, por fragmentos de memória, por fragmentos de tempos conectados também por esse mar. Tá? Então, é um espaço-tempo arquipélago, né? E a antilianidade, então, como uma identidade relacional. Então, segundo o Glissant, você só constrói identidade nesse contexto dramático de uma história fragmentada, de uma história partida, você só constrói identidade se você consegue relacionar essas memórias, esses tempos, essas dores, esses substratos culturais e essas ilhas, né? Então, é tanto físico como simbólico, tanto geográfico como temporal, tá? E aí ele vai falar da pulsão mimética, também é uma ideia muito produtiva no seu pensamento. O que ele vai dizer? Que a violência mais extrema que se possa impor a um povo é essa pulsão mimética. O que é a pulsão mimética? É como se fosse essa pulsão da imitação, como se a imitação, no caso a imitação do francês, aqui da cultura francesa, se transformasse numa pulsão. Algo tão já introjetado, tão assimilado, tão já inconsciente. Então, uma pulsão, algo pelo qual você não responde, você não tem consciência, você simplesmente imita, achando que isso é o natural, né? Então, essa, segundo Glissant, seria a violência mais extrema que se pode impor a um povo. Uma pulsão vinculada a uma alienação psicológica pela dependência crônica de um Estado paternalista francês. Então, essa vinculação unilateral a uma metrópole, no caso a França,
a alienação também vinculada à colônia de consumo, a um país que se torna um grande setor de serviços, com estancamento econômico, com falta de produtividade local, e uma alienação do espaço tão perturbadora como a alienação linguística. Então, uma pulsão mimética que vai se sustentar sobre várias alienações, uma alienação psicológica e uma alienação econômica, de alguma forma, e uma alienação do espaço, que vai ser também uma alienação linguística, né? Ou seja, você ficar uma construção social desvinculada das suas raízes espaciais, das suas raízes linguísticas, tornada um setor de serviços vinculado unilateralmente à metrópole francesa. Então, ele conta vários relatos da vivência dessa pulsão mimética, e em dado momento ele conta uma situação que é de um casal que vai para a maternidade, a mãe vai ter seu bebê, e lá pelas tantas ela precisa de uma doação de sangue, e o pai, que poderia doar o sangue para sua esposa, se recusa a doar o sangue para sua esposa, porque é o Estado francês que tem que mandar o sangue para sua esposa. Não é ele que tem que fazer isso, é o Estado francês. Então, é esse ponto de extrema dependência de um Estado paternalista, que gera uma pulsão mimética, porque aqui o que se imagina não é que o marido não quisesse doar sangue para a esposa, mas é que ele realmente acreditava que isso não era um papel dele, que era o papel do Estado. Então, vejam como toda essa situação colonial se introjeta profundamente e se torna, inclusive, inconsciente, né? E começa a configurar identidades e subjetividades e sensibilidades e sociabilidades, né? E políticas. Tudo isso é também correlacionado. Bom, vou tentar seguir um pouquinho mais rápido, já pelo horário. Lá pelas tantas ele diz assim: El martiniquenho é um americano real, mas contrariado. É um europeu impossível, mas satisfeito. Olha que conflito identitário, né? Bom, e aí o autor do prefácio vai falar sobre um processo, inclusive, de interculturação das Antilhas como multirrelação, dessa convergência submarina de raízes ramificadas, do Caribe como uma outra América, como parte de uma outra América, como parte de um Caribe que também é vinculado a um continente americano e não à França, não europeu. Então, a história multiplicou fissuras, como as histórias que a Greta, né, que abrem brechas na história com maiúscula. Então, toda essa relação relacional e complexa. Bom, a poética do espaço americano vinculada a uma paisagem. El paisaje no es un simple decorado. Los escritores no solo descrevem el mundo. Então, insisto nessa parte, o próprio autor insiste muito nessa parte, e quando a gente está chamando aqui de poética, a gente podia também pensar numa política, né? É uma poética que é um pensamento, não é uma poética no sentido apenas literário, de uma escrita, de um gênero literário, mas uma poética no sentido de uma reflexão, de um pensamento, de uma elaboração do espaço americano. Então, a paisagem não é um decorado. A paisagem descreve o mundo. E a paisagem condiciona, tem, de novo, essa ideia relacional, né? Ao mesmo tempo, é um processo de retroalimentação com a paisagem, entre o ser, a subjetividade e a paisagem. E isso vai ser muito forte num outro autor, que a gente não vai ter tempo de falar, infelizmente, que é o Lezama Lima, o escritor, ensaísta, poeta cubano. Bom, o real metafórico é um meio de explorar o tempo e o espaço americanos. Uma poética da opacidade conduz a uma política da relacionalidade. Então, lá na Invenção da América, a gente fala muito sobre essa ideia da opacidade versus transparência. Vamos tentar lembrar um pouquinho disso. O que é essa opacidade? A opacidade é você entender que as coisas podem ser fechadas em si mesmas. Elas podem ser
fechadas e encerradas, opacas, ou seja, você pode não vê-las na sua interioridade, mas isso não necessariamente tem que ser um obstáculo à comunicação, nem um obstáculo à convivência, nem um obstáculo à interação. Né? Na medida em que se respeitam as diferenças, se respeitam as opacidades, e isso gera uma política de relacionalidade. São ideias bastante interessantes, talvez um pouco complexas, e a gente pode voltar a elas mais para frente. Alguém quer falar alguma coisa? Profe, yo me recordé que yo ayer estaba asistiendo el video que usted colocó y hablaba exactamente de la opacidad y me quedé pensando esa idea de qué complicado se ha vuelto respetar la opacidad del otro. Y ahí el autor da un ejemplo buenísimo con Brócolis y él se explica y habla de un episodio que tuvo con el mexicano. ¿Cómo es que se llama, profe, el mexicano? Ay, no recuerdo ahora, Verónica. Es un autor que tú hablas mucho, yo no recuerdo. Bueno, Vamos habla ver de se un alguém episodio. lembra. ¿Cuál? Sim, sim, sigue, sigue. Ajá, entonces, como una pelea que tuvieron ellos dos, cuando él intenta colocar en la mesa toda esta cuestión de hablar de la esclavitud y que es algo que se tiene que tomar en cuenta y como que hay una respuesta negativa y él habla de la opacidad y repite el mismo episodio 10 años después, 10 o 20 años y hay otra respuesta. Entonces la opacidad se vuelve también como un proceso de aceptación del otro. Exatamente. Então, essa ideia da opacidade como um respeito à diferença, não necessariamente um obstáculo, porque no pensamento ocidental é um obstáculo. E o que ele vai tentar dizer é que não é um obstáculo. É justamente a opacidade que marca as especificidades. E vamos aprender a lidar com elas. De que maneira? De uma maneira relacional. Hoje está se falando muito em interculturalidade. Essa política de relacionalidade, essa poética da relação do Glissant, para mim, se conecta muito claramente com a discussão da interculturalidade. Mas isso eu não vou entrar muito agora, porque a gente pode voltar a isso depois. Bom, eu encontrei esse pequeno fragmento, trouxe para vocês esse pequeno fragmento de um texto que eu encontrei sobre a poesia do Caribe francófono, que me pareceu muito sensível também para tudo isso que a gente está dizendo. Então, vamos ler e depois a gente comenta mais tarde, se for o caso. ¿Qué era lo que esperabas ver al retirar la mordaza que cerraba esas bocas negras? ¿Que entonaran vuestras alabanzas? Y esas cabezas de nuestros padres habían doblegado por la fuerza hasta la tierra. ¿Pensabas que al levantarse íbamos a leer la adoración en sus ojos? Estas linhas são de Jean-Paul Sartre, no ensaio chamado Orfeu Negro, que é o prólogo da antologia da nova poesia negra e malgache, publicada em 1948 em Paris. Vejam, então, se publica pela primeira vez uma antologia da poesia negra em 1948 em Paris, e no prólogo, quem faz o prólogo é o Jean-Paul Sartre, que é esse grande intelectual francês, né? E aí ele vai escrever essas duas perguntas que eu acho que são bem, bem fortes, né? O que é que vocês esperavam ver ao retirar a mordaça que que fechava essas bocas negras? Né? Então, é uma pergunta que ainda está aí, né? Ainda está aí para a gente continuar pensando sobre ela. Já seguindo um pouquinho mais, vou trazer só um elemento a mais para a gente depois conversar. O Glissant também gosta de escrever sobre artes visuais, sobre artes plásticas, sobre pintura. E aí ele vai dedicar em algum momento a falar sobre o Wilfred Lamm, que é um pintor cubano que eu gosto bastante, muito vinculado à estética das vanguardas surrealistas, tem algo
daquela geometrização trabalhada no âmbito das vanguardas europeias, eu vou mostrar para vocês, tem algo do surrealismo, mas trazendo toda essa mentalidade de uma vanguarda europeia para a sua paisagem cubana, para a sua paisagem humana, né, para a sua paisagem social também. E aí o Glissant vai falar sobre ele, com Wilfredo Lam, La poética del paisaje americano, acumulación, dilatación, carga del pasado, conexión africana, presença de los tótems, se dibuja. Então, novamente, trouxe isso também para a gente voltar a tocar o tema do barroco. Então, só para a gente fechar essa apresentação introdutória ao pensamento do Glissant, imagens do Wilfredo Lam, que me parecem também muito significativas, né? E que vão também inspirar o Glissant nessa ideia da conexão, Wilfredo Lam cubano, também promovendo o pensamento desse autor da Martinica. Tá? Bom, então a gente encerra aqui, vou parar de gravar e depois a gente continua conversando. Bom, então,